O anime de Solo Leveling mal começou e já tivemos diversas mortes, tanto de personagens secundários, quanto até mesmo quase a morte do próprio protagonista. Mas acreditem em mim ou não, isso apenas começou, porque nesse vídeo eu vou falar de todas as mortes de Solo Leveling, mas principalmente dos personagens que foram importantes para a história, ou que pelo menos tiveram algum destaque na obra. Porque se eu fosse falar de todas as mortes de cada personagem figurante e também de monstros, esse vídeo teria mais de meia hora. A primeira morte importante na obra foi de Hwang Dong-suk, o irmão mais novo de um caçador coreano que foi para a América. E esse personagem morreu logo pelas mãos do protagonista após tentar enganar o Sun Jin-woo dentro de uma dungeon, prendendo ele e outro caçador mais fraco lá dentro. Desse jeito, eles iam morrer pro boss da dungeon, deixando todas as recompensas pro Hwang Dong-suk e todos os seus amigos. Mas obviamente, o protagonista, que já estava em um nível bem maior do que mostravam os registros de Rank E, conseguiu derrotar facilmente o boss da dungeon e logo depois matar Hwang Dong-suk junto de seus outros amigos, com uma missão dada pelo próprio sistema. E essa morte inclusive foi importante para outros acontecimentos no futuro. A segunda morte foi de Kim Sang-sik, um sobrevivente da Dungeon Dupla no começo da obra, que foi aquele velho que fugiu do altar falando para Sun Jin-woo que ele tinha uma família para voltar. E ele tinha ido agora para outra dungeon junto do protagonista e outros sobreviventes que estavam também naquela mesma dungeon. E lá dentro, ele até mesmo tentou se desculpar com Sun Jin-woo, mas também tinha o Kang Tae-shik lá dentro, um caçador que estava responsável por vigiar prisioneiros naquela missão que estavam todos indo. Mas na verdade, a real missão do Kang era matar todos os prisioneiros e logo depois matar todos os amigos Sun Jin-woo, incluindo o protagonista, só por terem descoberto seu plano, e acabou, infelizmente, conseguindo matar um deles, o Kim Sang-sik, que morreu dentro daquela dungeon. Mas como o assassino ainda estava ameaçando a vida do protagonista, o sistema deu uma missão para salvar a vida dele, e assim aconteceu a terceira morte de Solo Leveling pelas mãos do protagonista. E a quarta morte, por assim dizer, foi a do comandante Igris, que antes não era uma invocação das sombras, e ele fazia parte da missão de mudança de classe do protagonista. E depois de uma batalha bastante complicada para o Sun Jin-woo, Igris foi derrotado e se tornou a primeira sombra muito forte e poderosa do próprio protagonista. A quinta morte foi do caçador de Rank B, Kim Chu, que durante uma missão dentro de uma dungeon vermelha, onde todos os caçadores, incluindo o protagonista, foram mandados para outra dimensão, o Kim Chu tentou limpar a dungeon por ele mesmo, junto de outros caçadores de rank mais alto, deixando aqueles mais fracos para trás e desprotegidos. Mas obviamente seu plano não deu muito certo, e quando ele foi procurar o resto do grupo, ele ficou com tanta raiva de que os outros de rank mais baixo estavam vivos, que tentou até mesmo atacar o Sun Jin-woo pelas costas, mas foi morto facilmente por uma das sombras do protagonista, e logo depois então, se tornando uma delas, o Iron. A sexta morte foi um dos 9 monarcas, o rei dos demônios Baran, o monarca das chamas brancas, que estava lá no topo do castelo demoníaco. E por ser o boss final daquela dungeon que o Sun Jin-woo estava limpando, ele não teve outra escolha a não ser matá-lo de uma só vez. E foi uma derrota simplesmente humilhante. E na época, o protagonista nem mesmo sabia que Baran era o monarca das chamas brancas. A oitava morte foi do curandeiro, caçador Rank S, Min Byung-gu, que morreu durante o arco da raid da Ilha Jeju, quando eles estavam enfrentando Bero, a formiga mais forte de todas, que percebeu que ele estava se escondendo, e durante pouco tempo após sua morte, ele foi revivido por um breve momento com uma sombra do Sun Jin-woo para salvar a vida da caçadora Cha-in, que voltou para depois então descansar no vazio com todas as outras sombras. E nesse mesmo arco, acontece a sétima morte do caçador de Rank S, Goto Ryuji, o caçador mais forte de todo o Japão, que resolveu enfrentar o Bero, que estava procurando pelo rei, que seria o humano mais forte de todos, e que por conta disso, a formiga terminou a batalha rapidamente, matando assim o caçador japonês em somente um golpe, porque ele não era o rei que estava procurando.
A nona morte foi o do próprio Beru, que ao encontrar o verdadeiro rei, Sun Jiwoo, não conseguiu se comparar com a força e as habilidades do protagonista, porque logo depois de uma longa batalha de 3 capítulos inteiros, a formiga foi completamente derrotada e logo depois se tornou uma sombra no exército de Sun Jiwoo, inclusive a primeira delas a ter uma personalidade bem mais destacada na obra. A 10ª morte foi o do arquiteto, o criador de todo o sistema Solo Leveling, que nós vimos o protagonista usando e abusando constantemente. Onde depois o arquiteto mostrar a verdade sobre a história de Ashborn, o monarca das sombras, e como que os monstros de outras dimensões chegaram no mundo que o Sun Jiwoo conhece por meio de um sonho, fez com que ele pudesse despertar todo o poder do antigo monarca, que na verdade era para tomar conta do corpo do protagonista, mas claramente isso não aconteceu, e o Sun Jiwoo acordou do seu pequeno sono e foi direto logo após superar o sistema matar o arquiteto, já que ele não era mais útil para nada e nem mais sendo possível ser controlado pelo sistema. A 11ª morte foi de Yuri Orlov, que ofereceu a sua ajuda para o Japão por 10 milhões de dólares por dia. Em troca, ele ia selar o portal de Rank S, que apareceu bem no meio do Japão, usando diversos cristais de mana. Isso porque o Japão já havia perdido o seu caçador mais forte, Goto Ryuji, e eles não conseguiram derrotar a Coreia na missão da Ilha Jeju. Mas o plano do Yuri Orlov não dá muito certo, e os gigantes que estavam dentro daquela dungeon quebram a barreira de Yuri Orlov e matando ele logo depois de chegar no Japão e destruírem tudo que estava em volta. A 12ª morte foi de outro monarca, o rei dos gigantes, Legia, o monarca dos começos, que estava preso dentro dessa mesma dungeon que o Yuri Orlov estava tentando selar, e que graças aos governantes ele estava totalmente imobilizado. E ele queria tentar fazer um acordo com o protagonista em troca de sua liberdade. Porém o Sun Jiwoo percebeu claramente que isso era uma farsa e resolveu logo matá-lo dentro daquela dungeon na mesma hora. A 13ª morte foi a de Christopher Reed, um caçador de Rank S nível nacional, que por ser o receptáculo do fragmento de luz mais brilhante dos governantes, foi caçado pelos monarcas que estavam atrás dele. E ele até poderia ter sobrevivido com a ajuda do protagonista se ele tivesse pedido, mas como ele não quis e foi arrogante demais, acabou sendo morto pelos monarcas naquela mesma noite, junto de vários outros receptáculos de luz mais brilhante que não são nem mesmo mostrados na obra. A 14ª morte foi a de Hwang Dong-soo, o irmão da primeira morte que eu mencionei lá no começo do vídeo. E obviamente, ele queria se vingar do Sun Jiwoo por ter matado seu irmão. Então ele tentou sequestrar o melhor amigo do protagonista e matar ele desse jeito assim que chegasse. Mas obviamente, também foi outra missão fracassada, além de que o plano foi muito ruim, porque o protagonista não só mata ele de uma forma brutal, mas também logo depois o transforma em mais uma de suas sombras, o Greed, que inclusive também é humilhado por ser sombra daquele caçador que tentou matá-lo. A 15ª morte foi a de Gu Gong-hee, o presidente da Associação de Caçadores da Coreia, que também era mais um receptáculo de fragmento de luz mais brilhante dos governantes. Então, obviamente, quem estava atrás dele eram os monarcas. E como o presidente já estava velho e o seu corpo já não aguentava mais todo o poder dos governantes para continuar a batalha, ele foi morto pelo monarca do gelo bem na frente do protagonista, que inclusive tentou salvá-lo, mas não foi capaz. A 16ª morte foi a da monarca das pragas, a rainha dos insetos, Keresha, que foi morta pelo protagonista logo depois de tentar matá-lo junto do monarca das bestas e do gelo, antes que o verdadeiro monarca das sombras desperte dentro do corpo do Sun Jiwoo, mas obviamente ela também fracassou nessa missão. E logo depois da morte dela, tivemos uma grande surpresa com a morte do próprio Sun Jiwoo como o número 17, que morreu pelas mãos do monarca da besta e do gelo, fazendo com que seu coração parasse por um breve momento antes que ele pudesse realmente ressurgir e fazer tudo o que ele precisasse. E nessa sua morte, ele tem um pequeno flashback sobre a história dos monarcas e governantes, contando sobre a 18ª morte, o do Ser Absoluto,
o deus que criou tudo em Solo Leveling, incluindo os monarcas e governantes, que foi morto pelos próprios governantes após não querer terminar a guerra infindável que estava acontecendo entre os dois lados do bem e do mal, já que ele queria se divertir vendo suas criações lutando. A 19ª morte foi a do Monarca das Bestas, que mesmo tentando fugir depois de tentar matar o protagonista, foi localizado e morto de uma forma lenta e dolorosa pelas mãos do novo Monarca das Sombras, Sung Jin-woo, assim que ele despertou. E a 20ª morte aconteceu logo depois no mesmo capítulo, a do Monarca do Gelo, que morreu também nessa batalha pelas mãos do protagonista sem dar muito trabalho, tentando até mesmo dar um golpe desesperado para matar o protagonista como uma última chance de sobrevivência. A 21ª morte foi a de Sung Gil-hwan, o pai do protagonista Sung Ji-woo. O pai do protagonista, inclusive, depois de reaparecer após anos desaparecido, estava agora com o poder dos governantes, e enquanto Sung Ji-woo estava voltando com seu poder completo como Monarca das Sombras, estava sendo protegido pelo seu pai, que estava lutando contra os dois monarcas da Besta e do Gelo. Mas como logo depois, ele não foi capaz de suportar todos os ferimentos que ele sofreu em batalha, e seu corpo não estava mais aguentando todo aquele poder, ele morreu momentos após todos morrerem nas mãos do seu próprio filho, Sung Jin-woo. A 22ª morte foi a do Monarca da Transfiguração e o Monarca do Corpo de Ferro, que ambos, infelizmente, foram mortos durante a batalha final em um combate fora de tela, enfrentando somente um dos caçadores, Thomas Andre, junto das outras sombras. Então eles foram mortos de uma maneira até bem fácil. E eu só estou mencionando eles realmente porque ambos são monarcas, mesmo não tendo tanto destaque que eles mereciam no manhwa, que se parecem até mais com figurantes. A 23ª morte foi a do monarca mais poderoso de todos, o Antares, o rei dos dragões e monarca da destruição, que depois de invadir a Terra com o objetivo de matar o Monarca das Sombras, foi atraído para um local separado, onde aconteceu a batalha final de Solo Leveling. E ele e o protagonista lutaram mais pra lá com todos os seus poderes e potencial sem os seus próprios exércitos, mostrando quem era realmente o mais forte. E logo depois Sung Ji-woo dar o golpe final em Antares, os próprios governantes se juntam a ele, perfurando completamente o corpo do monarca com suas lanças, se tornando então a última morte de Solo Leveling, antes que o protagonista reiniciasse o mundo mais uma vez e voltasse no tempo no final do manhwa. E essas foram todas as mortes de Solo Leveling, tirando os monstros e também personagens que não foram assim tão importantes para a obra. E deixem aqui embaixo nos comentários qual dessas mortes vocês acharam a mais surpreendente ou que nem achava que ia acontecer agora. E não esqueça também de deixar um like pra gente saber que você tá gostando desse conteúdo Solo Leveling e que a gente possa trazer ainda mais pra vocês toda hora aqui no canal, para que a gente não pare de aumentar ainda mais essa obra maravilhosa que agora está ficando maior ainda junto com o lançamento do anime. Mas também não esqueçam de se tornar outros membros, assim como o historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Challenge Zero, Vianney Uchiha, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros, Glitch TV e Godiato.